Bom, pessoal, boa tarde a todos. Novamente, professor Michael, aqui presente para dar aula para vocês. A gente vai dar continuidade ao tema que a gente estava vindo trabalhando nos vídeos anteriores. A gente viu sobre a teoria, a história dos números complexos, a gente identificou algumas características de um número complexo, algumas propriedades. Aí agora a gente vai estar entrando na parte de operações com os números complexos. E dentre elas, a existência da adição, da subtração, da multiplicação, do conjugado e a divisão de números complexos. A gente vai estar trabalhando nesse vídeo. As operações, pessoal, não vão fugir muito das operações dos números reais, até porque o conjunto dos números complexos é uma extensão do conjunto dos números reais, tá? Então não vai fugir muito. Então a gente vai iniciar primeiramente com a adição e a subtração de um número complexo. Dados dois números complexos z igual a mais bi, como a gente viu em vídeos anteriores, a forma algébrica de número complexo. A gente tem a adição, que é a gente pegar z e somar com w, que vai ser igual a mais bi mais c mais di. Ou seja, a gente vai somar essas quatro partes. A gente vai fazer só o jogo de sinal aqui, ó, como nas operações normais mesmo, de um número real. A gente vai fazer o jogo de sinal aqui do parêntese. O mais multiplicado com mais c fica c. Mais com mais de di fica di. Que é igual a mais c. A gente agora vai somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária, tá? Primeiro momento a gente só fez o jogo de sinais aqui do parêntese do C e do DI, mas agora a gente tem que organizar por termos. A gente tem a parte real formada dos dois números, o A e o C, então a gente vai somar essa parte real e somar a parte imaginária, que no caso é BI e DI, para a gente encontrar a soma desse número complexo, tá? A subtração vai ser a mesma coisa, só que a gente vai estar fazendo a diferença. Vai ser Z menos W, Z sendo A mais BI e W sendo C mais DI. A gente vai fazer essa diferença, tá? Novamente, a gente tem que fazer o jogo de sinal, tá? Aqui, ó, o C é positivo, com o sinal de menos vai ficar negativo. O primeiro a gente vai repetir, o A mais BI. O C vai ficar negativo e o DI também vai ficar negativo, fazendo o jogo de sinal. Aí, feito isso, a gente tem que organizar esses termos novamente, que vai ser parte real com parte imaginária. No caso, A menos C, que é a parte real, mais B menos D multiplicado pelo I. Aqui a gente só pôs o I em evidência, tá? Porque os dois termos possuem o I, que é a parte imaginária. Os exemplos, a gente vai destacar uma soma de um número complexo com a diferença, a subtração de outro número complexo. Aqui, ó, seja os números complexos Z1 igual a 1 mais 3i e Z2 igual a menos 7 mais i, na letra A pede para que a gente faça a soma desses dois números. Então a gente vai pegar Z1 mais Z2. A gente quer encontrar essa soma. E quem que é o Z1? Z1 é 1 mais 3i e o Z2 é menos 7 mais i, certo? Então a gente tem que organizar, a gente vai ter que organizar por partes, parte real com parte imaginária, e a gente tem que fazer o jogo de sinal também, porque aqui, ó, a gente tem que fazer o jogo de sinal, porque o 7 é negativo, mas com menos vai ficar menos 7.
E o mais com menos, mais com mais, no caso do i, vai ficar mais, no caso da soma. Então, a gente vai ter 1 menos 7 mais 3i, que a gente repetiu lá do começo, mais i, que na soma só vai alterar o sinal se o número estiver negativo. No caso do menos 7, ele continuou menos 7, a gente não teve alteração. Então vai ficar 1 menos 7, que é a parte real, mais 3i mais i. 1 menos 7, menos 6, né? A gente tem 7 negativos, mais 1 positivo, fica menos 6 negativos. E aqui a gente soma a parte imaginária, 3i mais i, 4i. Por outro lado, ele quer a diferença de Z1 e Z2, a subtração desses números complexos. A gente tem, então, o Z1 sendo 1 mais 3i, menos 7 mais i, que é Z2. A gente vai manter 1 mais 3i e vai fazer o jogo de sinal. Menos com menos 7 fica mais 7. E o menos com mais fica menos i. Agora a gente pode fazer a soma organizando os termos, a parte real e a parte imaginária. No caso, 1 mais 7 é 8. E 3i menos i fica 2i. Certo? Entendido essa subtração e soma? A gente vai seguir princípios normais de operações no conjunto dos números reais, porque o conjunto dos números complexos é uma extensão do conjunto dos números reais. Importantíssimo lembrar disso. Vamos para a próxima operação, que no caso é a multiplicação de um número complexo. Dois números complexos z igual a mais bi e w, c mais di, com a, b, c e d pertencente aos reais, que é a parte pertencente aos números reais, porque o complexo é uma extensão do números reais, tá? Podemos efetuar a multiplicação entre z e w aplicando a propriedade distributiva. Z vezes w é nada menos que pegar o número z, a mais bi, e multiplicar por c mais di, que é o conjunto w, o número complexo w. A gente vai ter, ó, fazendo chuveirinho, a gente tem a vezes c, ac. A vezes di, a vezes di. Mais o b vezes o c, fica bi vezes o c, fica bci. Mais b vezes di fica bi vezes di fica bdi ao quadrado, porque os dois termos têm o i, tá bom? Aí, como i ao quadrado é igual a menos 1, a gente tem que o z vezes w é igual a ac mais adi mais bci menos bd, que é igual a ac menos bd, mais AD mais BCI, o I em evidência, certo? Vamos para um exemplo, para a gente aplicar essa multiplicação. Dados os números complexos Z1, 3 mais I, e Z2 sendo 4 menos 2i, vamos calcular. Primeiramente, a gente quer multiplicar Z1 por Z2. A gente vai pegar a representação de cada número. O Z1 é 3 mais I e o Z2 é 4 menos 2i. A gente vai fazer a multiplicação, chuveirinho, primeiro termo com o primeiro com o segundo, da mesma forma, o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. A gente vai ter 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 2i, menos 6i. Agora, fazendo com outro termo. O i vezes o 4, 4i. I vezes menos 2i, a gente tem menos 2i ao quadrado, porque os dois termos têm a parte imaginária, tá? Tem o i. Aí a gente vai organizar 12 menos 6i mais 4i. A gente vai organizar esse i ao quadrado, que a gente sabe que i ao quadrado vale menos 1, certo?
Aí a gente vai ficar com o quê? Menos 2 vezes menos 1. Então, a gente vai ter, ó, 12 menos 6i mais 4i, repete. Aí, fazer a multiplicação do menos 2 com menos 1, fica 2 positivos. Fez jogo de sinal, ficou 2 positivos. A gente que resulta em quê? Resulta em 14. Agora, a gente vai organizar termo real com termo real e parte imaginária com parte imaginária. Nada mais que fazer a soma e subtração, tá? Só para organizar e encontrar o valor final dessa multiplicação, o número complexo que resultou de uma multiplicação de dois números, que vai ficar 12 mais 2, 14, menos 6i mais 4i, menos 2i. A gente encontra a multiplicação desses dois números complexos, certo? E no segundo exemplo, novamente, só porque ele pediu, ele já deu um número complexo, vai seguir o mesmo intuito, da mesma forma, deu um número complexo e pediu para você multiplicar por Z2. No caso, menos 5i vezes o Z2. Quem é Z2? Lá no enunciado já deu, que é 4 menos 2i. A gente vai fazer o chuveirinho, menos 5i vezes 4, menos 20i. Menos 5i vezes menos 2i, a gente tem mais 10i ao quadrado. O i ao quadrado, a gente tem o menos 20i, a gente vai repetir, e a gente vai organizar o i ao quadrado, que a gente sabe que o i ao quadrado ele vale menos 1. Então, a gente vai substituir o i ao quadrado por menos 1 e vai multiplicar pelo 10. 10 positivo vezes menos 1, menos 10. A gente vai ter o quê? Vai ter menos 10, sendo a parte real, tá? Organizando, a gente vai colocar primeiramente a parte real, que é a forma algébrica de um número complexo, menos 10, menos 20i, que é o resultado de menos 5i vezes o Z2. Próxima operação, a gente vai ver o conjugado dos números complexos. Dado o número complexo Z igual a mais BI, com A e B pertencente aos reais, chamamos de conjugado de Z, indicado por Z barra. Z barrinha em cima é a denotação, tá? Desse número conjugado. O número complexo Z conjugado é igual a A menos BI. O que a gente pode tirar dessa definição? A gente nota que, para obter o Z conjugado, a gente basta trocar o sinal da parte imaginária de Z, que é o número complexo. Que a gente tem os exemplos, ó. A gente tem o conjugado de Z1, é igual a 1 mais I. O número complexo é o Z1, tá? A gente quer o conjugado desse Z1. O que a gente tem que fazer? Conforme a definição, a gente tem que trocar o sinal da parte imaginária. No caso, o 1, parte real, mantém, e a parte imaginária, que era I positivo, ficou negativo. E o conjugado de Z2. Z2 é quem? É menos 3, menos 5i. Aí a gente quer encontrar o conjugado desse número, complexo Z2. No caso é o que? A gente tem que mudar o que? A gente tem que alterar o sinal da parte imaginária. A parte real vai manter, que é o menos 3, onde era menos 5i, no conjugado vai ficar o 5i positivo. Segue ali embaixo outros dois exemplos no mesmo intuito, que a gente vai estar vendo mais em alguns exemplos mais no próximo vídeo, os exercícios. Vamos para a próxima operação, que no caso é a divisão de números complexos. Dados os números complexos E e W com W diferente de zero, na divisão, tá? O denominador não pode ser zero, por isso que diz lá que W deve ser diferente de zero. Temos que Z dividido por W é igual a Z vezes 1 sobre W, que é igual a Z sobre W. Para obter a forma algébrica desse quociente, utilizamos o processo semelhante à racionalização de denominadores, ou seja, multiplicamos o numerador e denominador pelo conjugado do denominador W. Assim, para obter a forma algébrica, efetuamos. Aqui tem a demonstração de como que fica essa operação, o que a gente tem que fazer. Por isso é importante a gente ver
o conjugado de um número complexo antes de estar vendo a divisão. Por quê? Porque a gente vai precisar de saber a parte simétrica, que é simétrica de um número positivo, que é o que? É o negativo. Só que a gente vai precisar dessa definição para fazer essa divisão de números complexos, tá? Desculpa os ruídos aí, pessoal, mas é complicado controle de ruídos quando a gente está em casa, mas é isso, vamos prosseguir. A gente vai ver algum exemplo para estar reforçando essa definição. O exemplo A pede, vamos obter o inverso de 3i. A gente quer encontrar o inverso de um número complexo, no caso 3i. Ó, a gente tem aqui em cima, ó, a gente tem, ele nos deu como que a gente faz para encontrar um número inverso. A gente sabe nas operações dos números reais que o inverso de um número é ele, que a gente operando ele com o inverso dele dá zero, certo? No caso, um exemplo, se a gente operasse 2 somasse com menos 2, a gente teria zero. O inverso de 2 é o que? É menos 2, que é o que a gente consegue zerar esse número. Aqui, ó, o inverso de 3i, no caso, é 1 dividido por 3i, que é conforme a fórmula. Ó, a gente vai escrever z, que é 3i, de acordo com a definição. Por quê? Por que, que o 1 sobre 3i é o inverso de 3i? Porque quando a gente volta o 3i para cima, ele vai voltar negativo, mas eu vou explicar conforme o andar do exercício. Aqui, como que ele diz lá na definição de divisão? A gente tem que usar o conjugado de W. No caso, o inverso de 3i vai ser W. Por quê? Porque o inverso vai ser outro número complexo, no caso, vai ser o W. Aqui a gente tem que 1 sobre 3i é igual a 1 vezes menos 3i. Para a gente encontrar o inverso, a gente tem que jogar esse número para cima. Por isso que a gente vai subtrair o menos 3i, que é o inverso de 3i, em cima e embaixo. Como ele disse lá, a gente tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. No caso, o conjugado é o 3i. O 3i é o quê? Como que a gente conjuga esse 3i? Conjugado de 3i é somente a gente alterar o sinal desse número. No caso aqui, ó, vai ficar 1 vezes menos 3i, que é o conjugado de 3i, tá? E embaixo vai ficar 3i vezes menos 3i. Que a gente vai multiplicar ambos, numerador e denominador, pelo conjugado, tá? Aí a gente obtém 1 vezes menos 3i, dividido por menos 9i ao quadrado, que é a multiplicação. Ó, a gente somente fez a multiplicação. 3i vezes menos 3i, fica menos 9i ao quadrado. A gente vai simplificar, ó, a gente consegue simplificar, a gente divide e fazer o jogo de sinal também, menos com menos vai ficar mais, e a gente simplifica por 3, que vai ficar 1 dividido por 3i ao quadrado. O i ao quadrado, a gente viu anteriormente que o i ao quadrado é igual a menos 1. Então, a gente vai ter o quê? I dividido por menos 3. Por quê? Porque 3 vezes menos 1 é menos 3, que é igual a 1/3 vezes i, que é o número, o inverso de 3i que a gente encontrou, certo? A letra B. A letra B pede para que faça a divisão entre menos 2 mais i dividido por 3 menos 2i. Como que a gente faz para encontrar essa divisão desses dois números complexos? A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que usar a definição, que diz o quê? Que diz para multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. No caso, quem que é o denominador dessa fração? É o
como se fosse Z e W, tá? A gente denomina a parte de cima Z e embaixo W, só para a gente identificar. A gente tem que o W é o denominador dessa fração, que é 3 menos 2i. 3 menos 2i é o que vai ser conjugado para a gente multiplicar tanto no numerador quanto no denominador. Então a gente vai multiplicar. E o conjugado é o quê? A gente tem que mudar o sinal da parte imaginária do número complexo que a gente está conjugando. No caso, o 3 menos 2i, que vai ficar o quê? O conjugado vai ficar 3 mais 2i, que é somente alterar o sinal de menos 2i. E a gente vai multiplicar tanto no numerador quanto no denominador para a gente encontrar os resultados. Aqui na primeira parte, a gente vai ter menos 2 mais i vezes o 3 mais 2i, que é o conjugado do denominador. E a gente encontra o quê? Fazendo o chuveirinho, a gente encontra menos 6, menos 4i, mais 3i, mais 2i ao quadrado. E embaixo a gente encontra 3 vezes 3 é 9, é só fazer o chuveirinho, tá, pessoal, para resolver. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2i, 6i. Menos 2i vezes 3 é menos 6i. E o menos 2i vezes 2i dá menos 4i ao quadrado. Agora a gente vai resolver essa parte de cima e a parte de baixo. Olha lá, o menos 6 com... Não, primeiramente a gente vai resolver o quadrado, tá? Para a gente eliminar esse índice de segundo grau. A gente tem que o i ao quadrado vale menos 1. Então a gente vai substituir o i ao quadrado por menos 1, que vai multiplicar pelo 2 lá, vai ficar menos 2. Aí no caso, ficaria menos 6 menos 2, que dá menos 8 menos i. Por quê? Menos 4 mais somado com 3i fica menos i, menos 1i. E embaixo lá a gente vai cancelar os dois termos com i, porque a gente tem o 6 positivo e o 6 negativo. Todos eles sendo a parte imaginária. A gente pode cancelar essa parte. E vai multiplicar o menos 4 por menos 1. Por quê? Porque o i ao quadrado vale menos 1. Aí a gente vai obter o quê? A gente obtém menos 4 vezes menos 1 fica 4. E 4 somado com 9 é 13. Então a gente obtém 8. A gente pode separar, tá? Só a gente vai ter menos 8 sobre 13 é menos 1 sobre 13 vezes i. Certo? A gente só separou. A gente pode separar os dois termos. Por quê? Porque a gente tem termos com a mesma base. Ó, o 13 é a base dos dois. Então a gente vai conservar a base e somente separar os numeradores. Que aí vai ficar 8, 13, menos 8 dividido por 13, sendo a parte real, menos 1 sobre 13 vezes i. Certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. A gente falou um pouco sobre as operações, tá, de números complexos, mas a gente vai estar, no próximo vídeo, a gente vai estar utilizando esses conhecimentos aprendidos nesse vídeo para estar resolvendo alguns exercícios sobre o assunto. Então, até a próxima aula, tá bom?